Nessa edição, vamos tratar também de Putin com o ditador, da Coreia do Norte, e o fim do gabinete de guerra em Israel. Antes, meu boa noite aos nossos participantes hoje, começando por Manuel Pires, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas Ibre, professor da Universidade de Brasília. Manuel Pires, muito obrigado pela disposição de estar aqui no nosso programa e boa noite. Boa noite, William. Boa noite aos assinantes da CNN. Boa noite aos colegas de mesa. Um prazer falar com vocês. Daniel Hittner, meu boa noite a você em Brasília. Thaís Herédia vindo correndo do Prime, já recuperada, ela me garante. Caio Junqueira, boa noite. O presidente Lula esteve hoje com integrantes da Junta de Execução Orçamentária para discutir o cenário fiscal e medidas para equilibrar contas públicas. Reportagem de Saulo Tiossi. A equipe econômica fez uma apresentação ao presidente do quadro fiscal do país. A ênfase estava na análise do TCU sobre as contas do primeiro ano do governo e o tamanho dos gastos tributários. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que o presidente se mostrou incomodado com o aumento de subsídios concedidos pela União. Em 2023, as renúncias bancadas pelo governo somaram 519 bilhões de reais, cerca de 6% do PIB. Tebet disse ainda que o governo tem duas grandes preocupações: o crescimento dos gastos da Previdência e tributários. Que é uma intersecção entre os dois aumentos, porque o aumento do gasto da Previdência está relacionado também ao aumento da renúncia dos gastos tributários, né? Então, você pega, por exemplo, agora esse ano a discussão da desoneração da folha dos municípios, da Previdência, e isso impacta no déficit da Previdência. Também presente na reunião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que Lula ficou surpreso com o registro de queda da carga tributária no ano passado. A carga tributária no país caiu mais de 0,6%, né, do PIB, o que foi considerado pelo presidente bastante significativo, à luz das reclamações que o próprio presidente nem sempre compreende de setores isolados que foram, enfim, instados a recompor essa carga tributária que foi perdida. Em meio a um cenário de incertezas, o mercado reagiu mal às projeções de inflação e juros pressionados em 2024. O dólar fechou em alta, o Ibovespa recuou, numa semana com forte expectativa pela paralisação do atual ciclo de cortes da taxa Selic. Manuel Pires, um recente estudo seu foi editorial da respeitada revista Conjuntura Econômica. E uma das afirmações no seu estudo, destacado nesse editorial recentemente publicado, é a de que o governo prometeu muito mais do que podia entregar em termos de esforço fiscal. Qual o preço que vai pagar? Bom, William, o governo apresentou um planejamento fiscal em que ele saía de um déficit muito elevado. O déficit primário do ano passado foi superior a 2% do PIB. Isso se explica por conta dessa questão da queda da arrecadação que você mencionou no ano passado, mas também pelo crescimento do aumento dos precatórios. Então, o déficit aumentou muito e, para esse ano, o governo estava prevendo um resultado primário equilibrado, né? Um orçamento primário zerado, receitas iguais à despesa. E, para 2025, ele já estava trabalhando com um cenário de superávit fiscal. Esse é um ajuste muito forte de um ano para o outro, você reduziu o déficit em mais de 2 pontos percentuais do PIB. O governo apresentou algumas medidas de aumento de arrecadação, principalmente. Tá? Ele tem conseguido algum resultado nessas medidas, ele aprovou muitas no Congresso, a Receita de fato reagiu bem, voltou a crescer esse ano, mas as despesas também estão crescendo muito acima do esperado. Então, hoje o cenário que a gente tem envolve 2 tipos de incerteza. Primeiro é se o governo vai conseguir cumprir a meta fiscal deste ano, para o ano que vem ele já foi levado a mudar, e se para o ano que vem ele consegue cumprir o arcabouço fiscal, a regra de despesa. Porque com a taxa de crescimento de despesa que a gente está vendo aqui, o arcabouço começa a correr algum risco. Por isso que a gente está vendo essa reorientação da estratégia. O governo começou a falar de despesa, porque a questão do arcabouço, do cumprimento do arcabouço, se tornou mais importante
nas últimas semanas. Então, o que a gente está assistindo agora é uma reorientação da estratégia fiscal do governo, principalmente para o ano que vem, em relação ao que foi feito até agora. Uma ótima sugestão que o Manuel Pires deixa aqui na mesa. Você quer esperar mais um pouquinho, Thaís? Quer entrar logo nela agora? Não, porque a pergunta que ele está deixando para nós tentarmos responder agora, sobre você, o Daniel e o Caio, é a seguinte: existe essa reorientação, em que sentido e com quais medidas? Foi exatamente o que eu e o Caio, a gente estava falando agora há pouco, mas se você deixar, eu vou voltar... Não, eu deixo o que você quiser. Ah, que bom. Eu vou voltar aqui para o Manuel, Manuel, porque você tem ressaltado essa questão do timing. A gente já fala aqui sobre a intensidade desse compromisso político do presidente Lula, de reorientação, né? Porque o timing parece ser uma coisa importante nessa equação. Vocês têm apontado que o passar do tempo vai cobrar um preço caro. Você mesmo tem dito que ter mudado a meta acaba atrapalhando também o ajuste nos próximos anos. Qual é o limite para essa mudança real, na prática? Por onde começar e quando? Existe a questão econômica e a questão política relacionada a isso. Na questão econômica, o governo mudou a meta de 2025, porque o ajuste adicional para o ano que vem seria muito forte, muito grande, na mesma ordem de grandeza do que ele está tentando fazer agora e já está tendo dificuldade. Então, ele revisou a meta de 25 para ser basicamente a mesma meta de 2024, e ele alongou o ajuste nos anos seguintes. Em vez de você melhorar em 0,5 ponto percentual do PIB a cada ano, você vai melhorar só 0,25. Então, a consequência econômica disso é que a dívida pública estabiliza a mais longo prazo. Ela vai demorar mais para estabilizar. Então, a gente fica com essa vulnerabilidade no fiscal, que a gente já está vendo agora, maior incerteza, uma dificuldade dos investidores verem esse cenário sendo atingido e mais sujeito a choques, né? Toda vez que a economia desacelera, entra em recessão, acontece alguma coisa do tipo, como a gente viu recentemente na pandemia, a estratégia fiscal desvia fortemente e o cenário de dívida muda. Então, na verdade, essa revisão ela acaba acarretando mais incerteza e uma dificuldade no horizonte fiscal de longo prazo. O timing político também é importante, porque o que o governo está discutindo hoje cria a condição dele conseguir cumprir a meta para o ano que vem. Ele tem que apresentar o PILOA até agosto, então ele tem que fazer as medidas até agosto para incorporar no PILOA e tem que aprovar as medidas no Congresso para elas entrarem em vigor até o início do ano que vem e poderem surtir o efeito que o governo precisa para cumprir a meta que está almejada. Então, na verdade, ele trabalha, de um lado, expectativa econômica, com o planejamento fiscal que ele tem, com as medidas que ele apresenta, e trabalha também, do outro lado, a viabilidade política dessas medidas para poder cumprir o que ele está apresentando para a gente. Está claro para vocês, Daniel e Caio, vocês que ficam dia e noite mergulhados na política, que medidas são essas que colocaram no prato do Lula hoje para ele digerir? E o que ele pretende adotar? Está claro, essa pergunta que está todo mundo se fazendo. Ok, beleza, reorientação, qual? Quer o Daniel primeiro? Daniel? Não, vamos lá. Ninguém quer falar primeiro. Vamos lá. Não está muito claro ainda, né? O que foi apresentado hoje foi um cardápio de medidas. A gente tem que juntar nesse cardápio o que o próprio Congresso apresentou ao governo na semana passada. Isso vai, de alguma maneira, ser considerado também. Não creio que medidas muito drásticas que atinjam sobremaneira as camadas mais baixas, mais pobres da população, serão adotadas, pelo menos num primeiro momento. Eu apostaria em medidas graduais e de baixo impacto ao longo do tempo, né? Revisão do BPC, por exemplo, desses benefícios, né? BPC é o benefício de prestação continuada. Sim, vai ver os cadastros, vai fazer isso, eu apostaria muito mais por aí do que um choque muito drástico. Por quê? Porque o que o Lula fez hoje, a rigor, é um movimento, no meu entender, muito mais político do que econômico, né? Então, neste momento, quais medidas virão é o que menos importa. O que mais importa no dia de hoje, nessa segunda-feira, histórica até para muitos, né? É ele pegar o ministro da Fazenda dele num momento de crise, de confiança. Por que histórico? Porque nunca aconteceu antes, nada parecido do Lula gastar o dia inteiro falando, se debruçando sobre gastos, sobre despesa pública. Ele nunca fez isso. Na vida, talvez. Nesse governo, com certeza, não. Sim, nesse governo, certamente não. Então, o que acontece? Ele pega o ministro. Quem defendeu o ministro na semana passada? Geraldo Alckmin. Eu acho que é histórico ele não ter feito isso até hoje. Não. É o outro lado. É uma outra ótica, mas de alguma maneira ele pega um ministro que encerrou a semana passada com os bancos, alvo histórico do petismo,
abraçando o Fernando Haddad, Geraldo Alckmin abraçando o Fernando Haddad, Simone Tebet, cadê o Rui Costa nisso? Ninguém sabe, ninguém viu. Cadê os outros ministros? Cadê a Gleisi Hoffmann defendendo? Ou seja, ele resgata o ministro dele, passa o dia inteiro sinalizando que a agenda que o ministro simboliza será de alguma maneira abraçada. Daniel. Olha, eu só não gosto desses adjetivos hiperbólicos de a gente tratar essas coisas como históricas. É fato que hoje foi a primeira vez em 1 ano e meio de governo que Lula ouviu ou falou, a gente não sabe se também falou, além de ter ouvido, sobre corte de gastos. Isso é digno de nota, muito bem. A Simone Tebet já disse que existe um cardápio de medidas de A a Z. O que está dentro desse X-Tudo? Está dentro desse X-Tudo, como a gente já soube hoje por meio de alguns colegas nossos da imprensa, o resgate de uma medida bastante tradicional que acontece desde os anos 90, que é a DRU, desvinculação das receitas da União, mas que isso é um paliativo, é tratar uma doença grave com dipirona, é você tratar ali um sintoma muito pontual de febre, que é dizer, olha, eu tiro aqui a obrigação de gastar em uma parte do dinheiro em saúde e educação, essencialmente, posso realocar isso para outros investimentos. Mas não significa corte. Corte, o que precisa ser mais demonstrado para além do gesto simbólico de dar um respaldo a Fernando Haddad depois da pior semana dele de governo nesse 1 ano e meio. O que precisa é de uma sinalização clara de corte de gastos na reavaliação bimestral de receitas e despesas, agora em julho, precisa ver se isso vai chegar num valor de credibilidade para resgatar o mínimo de credibilidade da política fiscal, e falar do corte de gastos tributários de renúncias fiscais. E aí a gente tem um problema, porque, segundo os relatos da Simone Tebet, hoje, Lula ficou muito surpreso com o tamanho do gasto tributário. Só que o próprio Lula assinou, só no ano passado, 20 bilhões de novos gastos para a indústria automotiva, o Mover, regulamentação dos incentivos para a indústria química, novo programa ou renovação do programa de semicondutores. Eu adoro política industrial, sou até suspeito, eu gosto mesmo. Agora, não foi apresentado nenhum balanço de desempenho para que esses programas fossem renovados ou prorrogados ou atualizados. No que pode ser novo, digamos, que é rever o sistema de proteção social / aposentadoria dos militares, hoje a gente ficou sabendo que os militares têm uma altíssima resistência a isso. O próprio José Múcio já deu a entender, falou assim, olha, preciso levar a Lula, que esse é um tema sensível nas Forças Armadas. E você tem um outro ponto ali, que é qualquer revisão mais ampla ali de funcionamento de BPC, seguro-desemprego, abono salarial, gasto com aposentadoria, desvinculando de salário mínimo, a Executiva Nacional do PT deu uma nota muito forte hoje, dizendo que por aí não dá. Tem dois elementos, eu estou interrompendo você, porque há 2 elementos e a gente precisa ver um de cada vez, até para ajudar quem nos acompanha a entender do que nós estamos falando. O primeiro elemento é esse que você se referiu, gastos. Uma série de considerações a respeito. O segundo é como eu gasto. Ou seja, o que eu posso fazer em relação àquilo que eu quero fazer. Leia-se, orçamento. Obrigatório, discricionário. Manuel Pires, você vem estudando essa questão e no já referido texto que você apresentou, você faz uma afirmação dura. Você diz que o governo está agindo contra si mesmo, porque em vez de diminuir, ele está aumentando a rigidez desse orçamento. Portanto, ele tem cada vez menos espaço para fazer qualquer coisa que ele queira fazer? Bom, William, no ano passado, o governo tomou algumas decisões que geravam um aumento de gasto obrigatório, né? Uma dessas decisões foi a questão do reajuste do salário mínimo. A gente voltou com a fórmula antiga. Isso gera aumento de gasto previdenciário, seguro-desemprego, BPC. A gente teve também, nesse caso, eu acho que muito meritório, o aumento do gasto do Bolsa Família, porque a gente estava numa incerteza muito grande com aquelas indas e vindas depois da pandemia do programa. Eu acho que isso aí foi importante para reduzir a pobreza. Você tem também a volta dos mínimos constitucionais. Toda vez que o governo aumenta a arrecadação, e aumento da arrecadação gera realmente, está dentro da estratégia fiscal do governo, você acaba também aumentando os gastos com saúde e educação. Então, na verdade, o que a gente tem hoje
com a regra fiscal é que a soma das partes está maior do que o todo. Todas essas coisas são muito legítimas, mas elas não estão cabendo na regra fiscal dentro do orçamento. Tá? Eu queria pegar carona um pouquinho na discussão do Caio. Eu tenho uma perspectiva parecida com a do Caio. Eu acho que, num primeiro momento, o que a gente imagina é que realmente o governo vai tentar atacar a questão da Previdência e do BPC, tentando fazer alguma revisão. Tá? O gasto com a Previdência está crescendo muito e ele está crescendo nos itens que não foram objeto da reforma da Previdência, tá? Principalmente no caso do auxílio-doença. Auxílio-doença e BPC estão crescendo bastante e isso é matéria de gestão. Então, acho que o governo vai atacar isso num primeiro momento e aí vai avaliar se com isso ele consegue a economia que ele precisa para viabilizar o arcabouço. Se isso não for suficiente, muito provavelmente aí ele vai ter que discutir temas que são um pouco mais difíceis, como esses que o Daniel Hittner mencionou. Thaís? Manuel, eu quero falar sobre a questão da arrecadação, porque 1 ano e meio de governo, toda a política econômica foi direcionada com uma única solução, né? A solução é aumentar a receita. A carga tributária no Brasil é extremamente elevada, até o ministro Haddad disse hoje que ano passado caiu, que o presidente ficou surpreso, mas a gente sabe que é quase uma questão contábil ali, na realidade, com as revisões de receita, a carga tributária vai aumentar. Qual é o limite que você enxerga entre essa solução, que vai continuar acontecendo, porque essa é uma agenda assumida pelo governo, e o setor produtivo, o PIB potencial do Brasil, a capacidade do país crescer diante desse desafio? Bom, a gente tem uma carga tributária que gira em torno de 33%, 34% do PIB. Dentre os países emergentes, é a maior carga tributária que a gente tem observado, é um pouco menor do que dos países desenvolvidos. Então, assim, a gente tem uma certa dificuldade de fazer a parte principal desse ajuste com aumento de carga. Agora, tem muita brecha na legislação, que é onde eu acho que o Haddad foi muito bem sucedido. A gente conseguiu rever algumas brechas de tributação, principalmente sobre pessoas que tinham uma capacidade econômica elevada. Nessa linha, ele consegue gerar alguma arrecadação mais alta sem muito impacto econômico negativo. Isso é o contrário do que aconteceu com a última MP que foi devolvida, que era uma MP que tinha muito impacto sobre as empresas. Então, acho que o governo consegue fazer algumas medidas adicionais de aumento de arrecadação para melhorar o fiscal, mas evidentemente que é muito difícil enxergar todo esse ajuste sendo feito só com medida de arrecadação. Não adianta estar muita arrecadação se o controle do gasto fica mais fragilizado. Se a gente for fazer tudo pela arrecadação, a gente vai precisar gerar mais de 4% do PIB, 3,5% do PIB de arrecadação. Isso não é razoável. Muito provavelmente isso vai ter um impacto negativo sobre a economia. O ideal, a meu ver, é equilibrar a estratégia. Você foca a questão da tributação onde tem mérito, onde tem desigualdade, onde tem brecha tributária, que é o que foi feito no ano passado, mas você precisa ter um controle sobre despesa. É isso que a gente está discutindo agora. Eu espero que o governo consiga achar uma boa solução para esse tema. Você vê o governo achando uma boa solução, cara? William, acho que não que o setor produtivo, empresarial, mercado esperam, mas uma solução meio termo. Eu acredito que ele vai evoluir, pelo menos, o debate nesse sentido. Coordenada por quem? Não, pelo próprio presidente. Você vê que o que o presidente fez hoje, e a nota do PT que o Daniel cita, são opostos. O PT quer uma guinada à esquerda, quer um expansionismo fiscal, isso está muito claro, principalmente na segunda metade. Porque conforme chega a eleição de 26, aumenta o risco de uma derrota, seja do Lula ou de quem ele indicar. E o Lula tem na memória, a gente já falou isso muitas vezes aqui, o Lula 3 é um trauma em vários aspectos, ele carrega esse trauma tanto da prisão, dos 580 dias, quanto o trauma da queda da Dilma, que começou justamente numa crise de confiança e numa cisão da elite do país e do empresariado com o governo Dilma. O Lula tem essa percepção, ele sabe disso. Ele tem dois traumas na vida, queda da Dilma e Lava Jato / prisão dele. É ótimo você mencionar o episódio, Caio, porque se há um artigo que chamou a atenção hoje de quem consome política como a gente consome aqui, foi a de quem estava na raiz da queda da Dilma, que foi o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Escreve um vasto artigo hoje para os colegas do Poder 360, no qual basicamente ele diz o seguinte: Lula 3 está fazendo a mesma coisa, Daniel.
É engraçado, eu não vi esse artigo, William, confesso que não li, mas... É um artigo de opinião. Eduardo Cunha contando como que Lula 3 se compara com Dilma 2, quando a questão é um governo minoritário no Congresso tentando levar adiante uma pauta que é só de uma parte do governo no PT. Eu já tinha trazido aqui na semana passada um sentimento ali que eu percebi naquele almoço que foi matador da medida provisória do PIS/COFINS, na sede da Frente Parlamentar da Agropecuária, em que foi o relato que eu trouxe aqui na semana passada e reitero, se um marciano tivesse acabado de baixar aqui no planeta e conhecido a Terra por meio daquele almoço, ele estaria se perguntando em que dia Geraldo Alckmin assume, porque o sentimento contra o governo ali entre representantes do empresariado, de boa parte do Congresso, e aí eu não estou falando da oposição bolsonarista, estou falando do centrão ali, era um clima antigoverno muito forte. Agora, o que eu percebo como reação ali no Palácio do Planalto, para além de detalhes, você tem que cortar o gasto tributário, você tem que rever BPC, abono salarial, esse tipo de conversa. O que eu percebo é a ala política e o entorno mais próximo do presidente Lula ali, muito preocupado com os efeitos dessa crise. Os efeitos de uma ruptura do lado do empresariado, que é isso que eu estou relatando, e, por outro lado, efeitos que são os seguintes. O dólar está chegando a 5,50. Enquanto é uma reação mais teórica, enquanto a gente está falando aqui se vai ter superávit de 0,5 do PIB no ano que vem ou se vai ser zero, esse é um plano de discussão. Quando fica a questão em o dólar está batendo em 5,50, a taxa de juros, a Selic, não vai cair essa semana e, inclusive, aquela ala de diretores indicados pelo presidente Lula, Gabriel Galípolo incluído, vão votar por manutenção da Selic, aí o bicho pega no Palácio do Planalto. E é esse sentimento que eu percebi hoje aqui no entorno do presidente. Vamos então, Manuel Pires. Em que medida, Manuel, números recentes são comparáveis aos números atuais? Você fez isso no seu texto. Você diz, por exemplo, o déficit primário acumulado em 12 meses até março é próximo ao do período da crise econômica de 2015 e 2016. Você faz o mesmo paralelo quando você se refere ao déficit nominal e à despesa com juros. Quanto que daquela crise te diz que nós estamos perto de uma agora? Eu acho que são situações um pouco diferentes. A gente tem um déficit nominal muito alto. Naquela ocasião, a gente tinha um déficit do mesmo patamar, mas com a economia caindo e a receita caindo também. Isso dificulta muito as estratégias de ajuste. Eu diria que no caso do governo Dilma II, o ajuste, o freio de arrumação que se tentou fazer chegou tarde demais. Ele deveria ter sido feito um pouco antes. Aqui, a gente tem indicadores ruins com perspectiva de melhora. Para o final do ano, o déficit primário deve melhorar. A redução dos juros que aconteceu do ano passado até recentemente também vai se prevalecer na carga de juros da dívida pública para os próximos meses. Então, os indicadores vão melhorar um pouco. Tá? O que eu acho que é importante é a gente melhorar a expectativa. Você olha para frente, você não vê continuidade desse processo, e aí, nesse caso, nós estamos falando de um país que está com juros altos. Então, a importância de você consolidar uma estratégia fiscal que seja crível para o mercado é você desanuviar um pouco o cenário que hoje, olhando para frente, é um cenário cheio de incertezas. Mas a economia ela tem um desempenho que é razoável, a gente já está crescendo um pouco mais do que antes da pandemia, numa velocidade de 3%, a inflação está mais ou menos controlada. Então, os fundamentos do cenário, eles são diferentes. Por isso que eu acho que a gente consegue reduzir o déficit nominal com um cenário como esse se o governo fizer um freio de arrumação. Diferentemente daquela ocasião em que o freio de arrumação chegou um pouco tarde, discutir isto agora é importante, porque esse freio de arrumação, se ele vier, vai chegar na hora certa e a gente vai conseguir corrigir a trajetória que a gente está vendo daqui para frente. Thaís, você que é tão treinada em televisão, temos 1 minuto. Essa expectativa, ela é super importante porque o mundo também mudou. Quando a Dilma teve déficit lá em 2014, a taxa de juros era baixíssima, o mundo não tinha inflação, o capital estava rodando o mundo inteiro. Agora o capital não está rodando, a aversão ao risco está enorme. O Brasil está saindo do portfólio da carteira de investimentos internacionais. A situação daqui de vários indicadores melhorou, mas a visão de futuro, de ambiente de negócio, de regulação, de segurança jurídica não melhorou.
Portanto, eu acho que o ambiente é melhor do que foi há 10 anos, mas a situação como um todo do Brasil e do mundo, não. Manuel Pires é professor na Universidade de Brasília, pesquisador do FGV IBRE. Queria agradecer muito a sua disposição de participar do WW e boa noite, Manuel. Foi um prazer falar com vocês e queria só reforçar esse último ponto da Thaís. A gente realmente está nesse momento discutindo o futuro. A gente precisa corrigir essa rota para poder colher os frutos do que a gente tem plantado aí nos últimos anos. Um prazer falar com vocês. Boa noite a todos. Muito obrigado novamente, Manuel. Boa noite para você também. Eu me despeço de todo mundo, né? Caio, Daniel Debandada. E Thaís, debandada geral. A gente vai para o intervalo. Boa noite a meus colegas. A gente vai para o intervalo e na volta vamos falar: o primeiro-ministro de Israel dissolve o gabinete de guerra. Até já.